Oi, tô passando aqui hoje para fazer uma pergunta para você. Você já se sentiu sozinho? Sabe aquele dia que você tá no meio de um monte de gente, você olha ao redor aquelas pessoas, mas aqui dentro tem um vazio, uma solidão. Parece que você não está conectado com ninguém naquele lugar, uma angústia. Você já se sentiu assim? Pois é, hoje a gente está aqui para falar sobre esse sentimento e tem tudo a ver com esses episódios que eu estou gravando aqui. Nós estamos no Setembro Amarelo, esse é o terceiro episódio e eu te convido para ficar até o final desse vídeo, que nós vamos falar sobre esse sentimento de solidão, que muitas vezes ele vai nos levando para caminhos que não são legais. Então vamos falar sobre isso hoje? Fica aqui comigo, tá bom? Até o final desse vídeo eu vou dar 5 dicas importantes para que você consiga administrar um pouco melhor esse sentimento, começar a sair, né, dessa angústia e quem sabe até ver o sol de novo aí. Pois é, meu amigo, minha amiga, existem fases da vida que a gente se sente assim, e eu posso te entender muito bem. Sabe, aquela etapa da vida que você perdeu alguém querido, um divórcio, um relacionamento que se foi, ou até mesmo uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, país, onde você precisa deixar para trás os familiares e você está aí hoje, sozinho, se sentindo sozinho. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Você sabe, esse é o terceiro episódio que eu estou gravando sobre o Setembro Amarelo, que é a conscientização e a prevenção ao e esse é um assunto que precisa ser dito e falado, porque muitas vezes uma coisa leva a outra, um sentimento de solidão vai levando para uma tristeza profunda, e aí você não quer mais sair, não quer mais falar com ninguém. Então é sobre isso. Vamos falar sobre esse assunto. Eu quero deixar com você 5 dicas muito importantes para começar a te ajudar a sair dessa situação. Claro que em todo o tempo é importante você procurar pessoas para conversar, amigos, parentes, colegas de trabalho e até mesmo uma ajuda profissional, que pode ser um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, mas também nós temos o CVV, o Centro de Valorização à Vida 188. É uma ligação que você vai fazer para uma pessoa que você não conhece, você não precisa se identificar, é anônimo e você pode então falar de tudo que você está sentindo com essa pessoa. Então, vou deixar aqui esse número 188. Grava para você ou para aquele amigo que você sabe que está nessa situação. Mas vamos lá, vamos para 5 dicas de hoje e eu espero de coração que isso te ajude ou ajude seu amigo em algum momento. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Dorcas Marques, sou psicanalista e professora e estou aqui para poder falar claramente desse assunto. Então vamos lá. A primeira dica, que é muito importante, reconheça o que você está sentindo. Sim, é isso mesmo. Dê nome àquilo que você está sentindo. Está se sentindo sozinho? Comece a falar para você. Poxa, eu estou me sentindo sozinho, eu estou sentindo angustiado, eu estou me sentindo triste, eu estou com medo. Eu sei que parece uma coisa sem sentido, mas para o nosso cérebro não é, para a nossa mente não é. É importante falar do que se sente, isso ajuda o seu cérebro, a sua mente a se organizar, a entender o que está acontecendo. Quando a gente dá nome para alguma coisa, a gente começa a entender, a gente começa a buscar significado naquilo. E isso é muito importante para a sua reorganização mental desse momento. Dentro desse aspecto de dar nome àquilo que a gente está sentindo, é importante deixar essas emoções fluírem. Se você está com medo, escreva sobre o que você está com medo, ou mande um áudio para si mesmo, comece a falar com você mesmo, um diálogo interno mesmo. Ou se você é uma pessoa que já tem a prática de fazer oração ou rezar, fale sobre isso com Deus. Eu estou me sentindo com medo, a minha angústia sobre isso. Escreva qual é o medo que você está sentindo. Se é tristeza, por que você está triste? Da onde ela está vindo? Para que você comece a deixar fluir. Se for necessário, chore. Se for necessário, conte para alguém, mas não fique sozinho. Conecte-se.
Lembre-se, é muito importante dar nome àquilo que você está sentindo, tá bom? Quando a gente dá nome, o significado vem. A outra dica que eu vou deixar com você aqui é: reconheça que a vida tem etapas. Sim, muitas vezes a gente não consegue perceber que a vida ela vai abrindo ciclos e fechando. Ela tem etapas e muitas vezes nós não temos controle sobre aquilo que está acontecendo na nossa vida naquele momento. A gente sabe, quem tem filhos, um dia esses filhos vão crescer, vão embora, mas mesmo sabendo disso, você não está preparado para aquele momento. E sim, quando os filhos vão embora, é um vazio, é uma sensação ruim, é um novo ajuste, é algo novo que está acontecendo. E você precisa se reconectar primeiro consigo mesmo, depois com aquela etapa da vida. Sabe, um exemplo muito interessante sobre isso, não sei se você já viu na TV ou em algum lugar, quando passa um grande furacão ou um terremoto, as coisas ficam todas bagunçadas, muitas vezes bairros inteiros são destruídos, e aí a pessoa não consegue nem mostrar onde ela morava. Ah, minha casa ficava aqui ou ali, a pessoa não consegue nem perceber mais aonde, nem reconhecer aquele lugar, nem onde ela morava. E muitas vezes isso acontece aqui dentro da nossa mente. Passa um furacão, alguém que se foi, um relacionamento que terminou, e aí então você tá tudo bagunçado. Você não sabe nem reconhecer mais. Nossa, mas por onde eu começo? Então vem aquela sensação, aquela angústia, aquela impotência, solidão. Estou sozinho. Então, primeiro, espera, tá uma bagunça isso daqui. Calma, deixa eu começar a tirar o lixo daqui, né, mental, deixa eu começar a tirar esses pensamentos que me levam para rejeição e abandono. É importante reconhecer que a vida tem etapas, que aquilo acabou, aquela história terminou, aquele ciclo fechou e agora eu vou ter que começar a arrumar isso para que eu comece uma nova etapa da minha vida. Então, você já reconheceu seus sentimentos lá na primeira dica, agora você já reconhece que a vida tem etapas. Olhe um pouco lá para o seu passado. Você já foi criança, depois adolescente, terminou a escola, fez um estudo ou entrou para o trabalho, casou-se ou foi morar sozinho, sem os pais. Então, a vida tem etapas. Então, ciclos se fecham e outros começam. É importante reconhecer para si mesmo isso. Entender que isso não quer dizer que é o fim, é apenas uma nova etapa, uma nova história que vai começar a ser escrita. E mais uma observação dentro dessa dica, reconheça que a vida é feita de etapas. Se for necessário, escreva uma carta para aquela história que se encerrou. Por exemplo, se você passou por um divórcio, escreva uma carta para o seu casamento ou para o seu ex. Escreva o que você está sentindo, quais eram suas expectativas que foram frustradas, o que não foi bom, o que foi muito bom nesse relacionamento. Comece a trabalhar dentro de si uma esperança, um desejo de perdoar, começar a lidar com aquilo que se foi. Escreva uma carta, isso é muito interessante. Você não precisa entregar, mas é importante escrever essa carta, de repente, rasgar e jogar fora, fazer aquilo que você acha que tem que fazer com essa carta, mas quando você coloca no mundo aquilo que está dentro de você, você já começa a encontrar significado e ressignificado. Terceira dica muito importante: conexão. Conecte-se com alguém. Sim, é preciso, é necessário. Tem o tempo que você precisa ficar dentro de casa, tem o dia que você quer ficar sozinho, mas lembra do que eu te falei? Intensidade e tempo. Isso não pode durar muito, nem ser muito intenso. Se ajude nisso, conecte-se com pessoas, vá na padaria tomar um café, liga para alguém, manda uma mensagem no WhatsApp, comece a interagir, comece a sair, vá no mercado, vá andar na praça, no museu, no parque da sua cidade. Pegue um ônibus de propósito, conecte-se, comece a olhar o mundo.
olha para cima, veja o céu, olha a natureza, começa a se conectar, começa a contemplar as pessoas, vá no shopping, vá andar onde tem gente, para que você comece a observar as pessoas mesmo, observar o vendedor de pipoca, observar a moça trabalhando na loja, observar as pessoas com pressa, observar todo mundo no celular, observe, comece a ter esse olhar para fora, abra a janela da sua alma, saia para a varanda da vida, para que você comece a se reconectar. Você sabia que tem muitas pessoas que estão na mesma situação que você, estão aguardando, ansiosas e desejosas de se conectar novamente. Então, sabe, aquilo que você gostaria de receber de alguém, aquela palavrinha, aquela frase motivacional, quem sabe você pode mandar para alguém hoje. Abre seu WhatsApp aí, manda para 3 pessoas. Ei, amigo, você não está sozinho. Eu queria te dizer que a vida é linda. Se reconecte, aproveita, manda esse vídeo para essa pessoa. Diga que você viu e pensou nela. Isso é muito importante. E se você recebeu esse vídeo de alguém, saiba que essa pessoa te mandou porque ela é muito importante para você e ela está desejosa de te ver bem, de te ver melhor, e é uma forma de conexão. Então, conecte-se. Link, né? Link, a palavra link quer dizer se ligue. Se ligue a alguém, se ligue novamente ao mundo, né? As histórias, elas terminam, mas a gente pode começar outras. E aí então você já passou por 3 etapas, né? Vamos para a quarta etapa, quarta dica. Olha que interessante, você já se conectou com o mundo de novo. Então agora é o próximo passo, se conectar a um grupo de pessoas específicos que você gosta. Então, por exemplo, você gosta de igreja, né? Quem sabe é a hora de você começar a frequentar um pequeno grupo de uma igreja, ou um culto que você sabe que vem menos pessoas, ou algum evento que a igreja tenha, mas também pode ser um esporte que você gosta, pode ser um grupo de voluntariado, um grupo de artesanato. Escolha, olhe para dentro de você, dê nome para aquilo que você gosta. Você sabe o que você gosta? Olha só, isso é uma coisa muito importante para pensar. Ou você estava tão ligado naquilo que passou que você já nem olhava mais para você. Então, comece a olhar de novo os seus interesses, né? Aquilo que você gosta de fazer e se conecte a um grupo de pessoas. Sabe que até nas redes sociais tem grupo de pessoas que gostam de fazer a mesma coisa juntos? Se está difícil para dar esse passo ainda com um grupo de pessoas fisicamente, comece no virtual, mas que sejam próximos de você, para que você possa depois se conectar com elas no pessoal. Lembrando, lembro de novo você, que é muito importante você lembrar que tem o CVV aí, que é um telefone que você pode ligar a 188 a qualquer momento para falar daquilo que você está sentindo, tá bom? A quinta dica que eu vou deixar para você é uma dica muito importante. E essa é uma dica que você vai primeiro observar e depois fazer, tá bom? Então é o que? Arrume a sua casa. Então agora, para esse vídeo, dá pause aí e olhe ao redor da sua casa, como que ela tá? Como é que tá? Tá organizada? Tá bagunçada? As coisas estão fora do lugar? Quando você olha para a sua casa, você está vendo o reflexo que está aqui dentro, né? Claro que você não é a sua casa, mas é um reflexo de como você tá. Então, começar a organizar a casa é começar a organizar-se por dentro. Quando a gente começa esse movimento de jogar fora o que a gente não usa mais ou o que não tem mais sentido, aqui também você começa a dar espaço para o novo, para uma nova etapa, uma nova história, que pode ser fantástica também. Então vamos lá? Olha só. Comece arrumando as gavetas. Ah, mas eu não tenho forças para isso ainda. Tudo bem. Então vai lá naquela gaveta de garfo, faca, de talheres, começa organizando ela. Olha como ela tá.
Começa no pouquinho, o poder do pouquinho é fantástico. Você não precisa arrumar tudo de uma vez. Você pode começar aos poucos. Mas é importante abrir o armário, tirar as roupas que você não servem mais, olhar com atenção aquilo que não te traz mais alegria, se perguntar por que que eu estou guardando isso, né? Então, sabe, às vezes a gente acaba dando poder para os objetos, achando que guardando aquilo, a gente está guardando memórias e um desejo interno de que aquilo aconteça de novo, de que aquilo volte. Mas muitas vezes a gente se tortura com isso. Então, seja honesto com você mesmo. Manda embora, doa, fala: olha, eu achei isso aqui lá na minha casa, acho que vai ser legal para você. Leva aí num brechó, abençoa a vida de alguém. De repente tem aquela pessoa que está precisando fazer uma campanha para vender coisas, para ganhar um dinheirinho. Leva lá, leva essas roupas, leva esses objetos. Tem fotos que não fazem mais sentido, não é? Que tal você colocar dentro de uma pastinha, se não dá para jogar fora ainda, então põe numa pastinha e fala para você mesmo: eu não dou conta ainda de me desfazer disso, mas eu quero. Então guarda lá, olha de novo daqui a um tempo e vai chegar uma hora que você vai conseguir se desfazer disso. E é muito importante se desfazer daquilo que não te traz mais alegria e não faz mais parte da sua vida. Então arruma a sua casa, se conecte com você mesmo, abra as janelas, se precisar muda as cortinas, se tá difícil ainda ter um dinheirinho para pintar as paredes, muda os móveis de lugar, né? Então comece essa mudança aí por fora, que aqui dentro vai se organizar também. Ah, e claro, chama aquela amiga, aquela colega, sabe? Você de repente não precisa ter relacionamentos tão profundos com alguém para começar a ter uma conexão com essa pessoa. Você pode ter pessoas que moram aí perto da sua casa ou que trabalham com você, que você tem simpatia, que você se identifica. Convide para te ajudar ou de repente contrate alguém, né, uma diarista para ir aí fazer o serviço mais pesado para você, né? E não deixa de fazer isso por você, é muito importante. Arrume a sua casa. E agora, para terminar, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém que é tão especial para você, que você sabe que está precisando. E não posso deixar de dizer que eu tenho um amigo que você já conhece, que é Jesus, é meu amigo querido. Não tem ninguém mais precioso e mais poderoso que Jesus para nos ajudar. Ele nos conecta primeiro com a gente mesmo, com ele e com as pessoas. Sabe, Jesus lá em João, no capítulo 17 da Bíblia mesmo, você pode ir lá conferir, ele fez uma oração por mim e por você, antes de deixar esse mundo, porque ele foi aos céus e depois ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, que nos consola, nos enche de esperança e de amor, mas ele orou por nós, por mim, por você. Ele dizia assim nessa oração: Deus Pai, que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor e com o Espírito Santo. Que eles possam se conectar de uma maneira que eles sejam um comigo, um com o Senhor e juntos, né? A Trindade, né? Que sejamos um com Ele e eles com os outros, né? Parece um pouco confuso, mas o que ele queria dizer é que a gente se conecte de uma maneira tão maravilhosa e tão cheia de esperança e de amor que a gente fosse um com ele, com todo o amor que ele teve. Jesus não deixa de reconhecer que nós temos, né, tempos difíceis, necessidades individuais, e nós temos diferenças entre nós, coisas que a gente gosta em um, não gosta no outro, mas Jesus deixou isso muito claro para nós e como exemplo que dá para se conectar mesmo com aquelas pessoas muito diferentes de nós e que o amor verdadeiro, genuíno, a esperança, ela existe. Jesus, ele sendo, né, o Criador, Jesus sendo o governo de todos os tempos, o Rei dos Reis, ele se conectou com pessoas improváveis. Então, é assim, a gente também pode se conectar com o improvável, com aquela pessoa que talvez está precisando, sabe? Eu quero contar para vocês, eu tenho um filho de 14 anos e a minha mãe faleceu quando ele tinha 8 anos e ele era muito apegado a ela.
e ele vai de bicicleta todos os dias para casa, né? E para a escola. Ele vai para a escola e para casa de bicicleta todo dia. E ele me disse que ele passava em frente a um lugar e tinha uma senhorinha que ela ficava no portão sozinha, todo dia. E ela falava assim: Deus abençoe meu filho, né? E ele chegou em casa e me disse: Mãe, ela me lembra tanto a minha avó, eu tenho tanta vontade de parar e dar um abraço nela. Eu falei: Filho, por que não? Para, conversa um dia, se conecta com ela e quem sabe. E aí então isso aconteceu, ele parou a bicicleta, começou a conversar com essa senhorinha e disse para ela: Você me lembra tanto a minha avó, né? E ela ficou toda emocionada e ele deu um abraço nela. Ele disse que foi uma conexão tão legal. Quem sabe ela estava precisando, mas eu sei que ele estava precisando muito. E essa história até me emociona. Então, se conecte com alguém, tá? Sempre a gente tem a chance de começar de novo, né? Deus fez com que o sol nascesse todos os dias e ele diz na palavra dele que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que o sol nasce todo dia, para te lembrar que as coisas podem começar de novo, que as histórias podem ser diferentes, tá bom? A caneta está na sua mão, a folha está em branco. Você pode escolher uma nova história. Beijo, Deus te abençoe.